caminhada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Bom, esse é o nosso último vídeo do livro de 1 Reis, ok? Esse último vídeo, então, vai conter 4 capítulos, ok? Os capítulos 19, 20, 21 e 22. Bom, então vamos à leitura, ok? 1 Reis, capítulo 19. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto e chegou e se assentou debaixo de um junípero e pediu por si para que pudesse morrer. E disse: basta, agora, ó Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse: levanta e come, porque já a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ele chegou ali em uma caverna e ali se alojou, e eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele lhe disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi, quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com o seu manto e saiu e se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu, restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E o Senhor disse a ele: vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco. E quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria, e Jeú, o filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel.
E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E sucederá que aquele que escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal e toda a boca que não o beijou. Assim ele partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele, estando ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: Rogo-te que me deixes beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. E disse-lhe: Volta novamente, porquanto o que tenho feito a ti? E ele retornou novamente e tomou uma junta de bois e a matou, e ferveu a sua carne com os instrumentos dos bois, e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e foi atrás de Elias e ministrou a ele. 1 Reis, capítulo 20. E Ben-Hadad, o rei da Síria, reuniu todo o seu exército, e havia 32 reis com ele, e cavalos e carruagens. E ele subiu e sitiou Samaria e guerreou contra ela. E ele enviou mensageiros a Acabe, rei de Israel, para dentro da cidade e disse-lhes: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, as tuas esposas também, e os melhores de teus filhos são meus. E o rei de Israel respondeu e disse: Ó rei meu senhor, de acordo com o teu dizer, eu sou teu e tudo o que tenho. E os mensageiros retornaram e disseram: Assim falou Ben-Hadad, dizendo: Embora eu tenha mandado a ti, dizendo: Tu me entregarás a tua prata e o teu ouro, e as tuas esposas e os teus filhos, mesmo assim enviarei os meus servos a ti amanhã, por volta desta hora, e eles procurarão na tua casa e nas casas dos teus servos, e será que tudo o que for agradável aos seus olhos, eles porão em suas mãos e retirarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Notem, rogo-vos, e vede como este homem procura o mal, porque enviou-me pelas minhas esposas e meus filhos, e minha prata, e pelo meu ouro, e eu não lhos neguei. E todos os anciãos e todo o povo disseram a ele: Não atentes a ele, tampouco consintas. Porquanto disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao meu senhor, o rei, tudo o que mandaste ao teu servo na segunda vez, falo-ei, mas isto não posso fazer. E os mensageiros partiram e lhe trouxeram novamente palavra. E Ben-Hadad mandou dizer a ele: Os deuses assim me façam, e ainda mais, se o pó de Samaria empunhados for suficiente para todo o povo que me segue. E o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe que aquele que se cinge das armas não se glorie como aquele que se solta. E sucedeu quando Ben-Hadad ouviu esta mensagem, enquanto ele e o rei estavam bebendo nos pavilhões, disse aos seus servos: Ponde-vos em formação. E eles se puseram em formação contra a cidade. E eis que veio ali um profeta até Acabe, rei de Israel, dizendo: Assim diz o Senhor: Tens tu visto toda esta grande multidão?
Eis que a entregarei à tua mão neste dia, e tu saberás que eu sou o Senhor. E Acabe disse: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, justamente pelos moços dos príncipes das províncias. Então ele disse: quem ordenará a batalha? E ele respondeu: tu. Então ele enumerou os moços dos príncipes das províncias, e eles eram 232. E depois deles ele enumerou todo o povo, todos os filhos de Israel, sendo 7.000. E eles saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, no entanto, estava se embriagando nos pavilhões, ele e os reis, os 32 reis que o ajudaram. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad mandou verificar, e eles lhe contaram, dizendo: há homens vindos de Samaria. E ele disse: se eles saíram em paz, trazei-mos vivos, ou se saíram em guerra, trazei-mos vivos. Assim estes jovens dos príncipes das províncias saíram da cidade e o exército que os seguia. E eles mataram cada qual o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. E Ben-Hadad, o rei da Síria, escapou em cima de um cavalo com os cavaleiros. E o rei de Israel saiu e feriu os cavalos e carruagens, e matou os sírios com um grande massacre. E o profeta veio até o rei de Israel e disse a ele: vai, fortalece-te e atenta, e vê o que fazes, pois ao retorno do ano o rei da Síria subirá contra ti. E os servos do rei da Síria disseram a ele: os seus deuses são deuses dos outeiros, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas lutemos contra eles na planície, e seguramente seremos mais fortes do que eles. E faze isto: retira os reis, cada qual do seu lugar, e põe capitães no lugar deles. E enumera para ti um exército, semelhante ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carruagem por carruagem. E lutaremos contra eles na planície, e seguramente seremos mais fortes do que eles. E ele deu ouvidos à sua voz, e assim o fez. E sucedeu ao retorno do ano que Ben-Hadad enumerou os sírios e subiu até Afeque para lutar contra Israel. E os filhos de Israel foram enumerados, e estavam todos presentes, e foram contra eles. E os filhos de Israel se acamparam diante deles com 2 pequenos rebanhos de cabritos, mas os sírios enchiam a terra. E veio ali um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, como os sírios disseram: o Senhor é Deus dos outeiros, mas não é Deus dos vales. Por isso entregarei toda esta grande multidão na tua mão, e saberás que eu sou o Senhor. E eles acamparam um diante do outro por 7 dias. E assim foi que no 7º dia a batalha foi travada. E os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens de pé em um dia. O restante, porém, fugiu para Afeque, para dentro da cidade, e ali uma muralha caiu sobre 27.000 dos homens que restaram. E Ben-Hadad fugiu e entrou na cidade dentro de uma câmara interna. E os seus servos disseram a ele: eis que agora ouvimos que os reis da casa de Israel são reis misericordiosos. Rogo-te que ponhamos panos de saco sobre os nossos lombos e cordas sobre as nossas cabeças, e saiamos ao rei de Israel,
porventura ele salve a tua vida. Assim eles cingiram os lombos de panos de saco e puseram cordas sobre as suas cabeças e vieram até o rei de Israel e disseram: O teu servo Ben-Hadad diz: Suplico-te que me deixes viver. E ele disse: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Ora, os homens observaram diligentemente se qualquer coisa viria da parte dele, e rapidamente a apreendiam. E disseram: O teu irmão Ben-Hadad. Então ele disse: Ide e trazei-mo. Então Ben-Hadad veio até ele e fez com que ele subisse na carruagem. E Ben-Hadad lhe disse: As cidades que o meu pai tomou do teu pai, restituí-las-ei, e farás ruas para ti em Damasco, como o meu pai fez em Samaria. Então disse Acabe: Despedir-te-ei com este pacto. Assim ele fez um pacto com ele e o despediu. E um certo homem dos filhos dos profetas disse ao seu próximo pela palavra do Senhor: Fere-me, rogo-te, e o homem se recusou a feri-lo. Então ele disse ao homem: Como não obedeceste à voz do Senhor, eis que tão logo partires de mim, um leão te matará. E assim que ele partiu, um leão o encontrou e o matou. Depois ele encontrou um outro homem, e lhe disse: Fere-me, rogo-te, e o homem o feriu, de modo que ao ferir-lhe, ele o machucou. Assim o profeta partiu e esperou o rei junto ao caminho, e disfarçou-se com cinzas sobre a face. E quando o rei por ali passava, ele gritou ao rei e disse: O teu servo saiu para o meio da batalha. E eis que um homem se virou para o lado, e me trouxe um homem e disse: Cuida deste homem, se de algum modo ele vier a faltar, a tua vida será pela vida dele, ou de outro modo pagarás 1 talento de prata. E enquanto o teu servo esteve ocupado aqui e acolá, ele se foi. E o rei de Israel disse a ele: Assim há de ser o teu juízo, tu mesmo o decidiste. E ele se apressou e removeu as cinzas da face. E o rei de Israel reconheceu que ele era dos profetas. E ele lhe disse: Assim diz o Senhor: Por que deixaste escapar da tua mão um homem ao qual indiquei para a total destruição? Por isso a tua vida irá pela vida dele, e o teu povo pelo povo dele. E o rei de Israel foi para sua casa revoltado e aborrecido, e veio até Samaria. 1 Reis, capítulo 21. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha, a qual estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que eu possa tê-la como horta de ervas, porque ela está perto da minha casa. E te darei por ela uma vinha melhor, ou se te parecer bom, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. E Nabote disse a Acabe: O Senhor me proíba de te dar a herança dos meus pais. E Acabe chegou à sua casa revoltado e aborrecido por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, porquanto ele tinha dito: Não te darei a herança dos meus pais. E ele se deitou na sua cama e virou a sua face e não quis comer pão algum. Todavia, Jezabel, a sua esposa, veio até ele e lhe disse: Por que o teu espírito está tão triste, a ponto de não comeres mais pão algum? E ele lhe disse:
porque eu falei com Nabote, o jezreelita, e disse a ele: dá-me a tua vinha em troca de dinheiro, ou ainda se te aprouver, eu te darei uma outra vinha por ela. E ele respondeu: não te darei a minha vinha. E Jezabel, a sua esposa, disse a ele: tu governas agora o reino de Israel? Levanta-te e come pão e deixa o teu coração ficar contente. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Assim ela escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o selo dele e enviou as cartas para os anciãos e para os nobres que estavam na sua cidade, habitando com Nabote. E ela escreveu nas cartas dizendo: proclamai um jejum e ponde Nabote no alto, no meio do povo. E pondes 2 homens, filhos de Belial, diante dele, para dar testemunho contra ele, dizendo: tu blasfemaste contra Deus e contra o rei. E depois carregai-o para fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, a saber, os anciãos e os nobres que eram habitantes da sua cidade, fizeram segundo Jezabel lhes mandou e segundo estava escrito nas cartas que ela lhes havia enviado. E proclamaram um jejum e puseram Nabote no alto, no meio do povo. E ali chegaram 2 homens, filhos de Belial, e se assentaram diante dele. E os homens de Belial testemunharam contra ele, justamente contra Nabote, na presença do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Eles então carregaram-no para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, de modo que morreu. Então eles mandaram dizer a Jezabel: Nabote está apedrejado e está morto. E sucedeu quando Jezabel ouviu que Nabote fora apedrejado e estava morto, que Jezabel disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele se recusou a te dar em troca de dinheiro, porque Nabote não está vivo, mas morto. E sucedeu quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, que Acabe se levantou para descer até a vinha de Nabote, o jezreelita, para dela tomar posse. E a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para te encontrares com Acabe, o rei de Israel, o qual está em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse. E tu lhe falarás dizendo: assim diz o Senhor: mataste e também tomaste posse? E tu falarás a ele dizendo: assim diz o Senhor: no lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu próprio sangue. E Acabe disse a Elias: encontraste-me, ó meu inimigo? E ele respondeu: eu te encontrei, porque tu te vendeste para executar o mal à vista do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e retirarei a tua posteridade, e cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede, e aquele que está escravo e livre em Israel. E farei da tua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baasa, o filho de Aias, pela provocação com a qual tu tens me provocado a ira e feito Israel pecar. E de Jezabel também falou o Senhor, dizendo: os cães devorarão Jezabel junto à muralha de Jezreel. Assim que morrer dos de Acabe na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer no campo,
as aves do céu comerão. Não houve, porém, ninguém semelhante a Acabe, que se vendeu para executar impiedade à vista do Senhor, a quem Jezabel, a sua esposa, o incitava. E ele agiu muito abominavelmente ao seguir ídolos, segundo todas as coisas que fizeram os amorreus, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E sucedeu quando Acabe ouviu aquelas palavras, que ele rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre a sua carne, e jejuou e se deitou em panos de saco e seguiu brandamente. E a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: Vês tu como Acabe se humilha diante de mim? Como ele se humilha diante de mim? Não trarei o mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos trarei o mal sobre a sua casa. Livro de 1 Reis, capítulo 22. E eles continuaram 3 anos sem guerra entre a Síria e Israel. E sucedeu no 3º ano que Josafá, o rei de Judá, desceu até ao rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Sabei que Ramote de Gileade é nossa, e estamos quietos, e não a tomamos da mão do rei da Síria? E ele disse a Josafá: Queres ir comigo à batalha em Ramote Gileade? E Josafá disse ao rei de Israel: Eu sou como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E Josafá disse ao rei de Israel: Rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e disse-lhes: Devo ir em batalha contra Ramote Gileade, ou devo me refrear? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E Josafá disse: Não há aqui um profeta do Senhor, além desses, para que possamos consultá-lo? E o rei de Israel disse a Josafá: Há ainda um homem, Micaías, o filho de Imlá, por quem podemos consultar ao Senhor. No entanto, eu o odeio, porque não profetiza o bem a meu respeito, senão o mal. E Josafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Apressa-te para cá, Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, se assentaram, cada um em seu trono, tendo colocado as suas vestes em um local vazio, à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante deles. E Zedequias, o filho de Kenaaná, fez para si chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até que os tenhas consumido. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a terra Ramote Gileade e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou a ele dizendo: Eis que as palavras dos profetas declaram o bem ao rei em uníssono. Rogo-te que a tua palavra seja como a palavra de um deles, e fale aquilo que é bom. E Micaías disse: Como vive o Senhor, o que o Senhor disser a mim, isto falarei. Assim ele veio até o rei, e o rei disse a ele: Micaías, devemos ir em batalha contra Ramote Gileade, ou devemos nos refrear? E ele lhe respondeu: Vai e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Quantas vezes devo conjurar-te que não me contes nada além daquilo que é verdadeiro, em nome do Senhor?
E ele disse: Vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm um pastor. E o Senhor disse: Estas não têm Senhor, que retorne cada homem à sua casa em paz. E disse o rei de Israel a Josafá: Não te contei eu que ele não profetizaria bem algum a meu respeito, senão o mal? E ele disse: Ouve tu, portanto, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu de pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem persuadirá Acabe para que ele possa subir e tombar em Ramote-Gileade? E um disse desse modo e outro daquele modo. E veio ali um espírito e se pôs de pé diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor disse a ele: Com o quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o persuadirás e também prevalecerás. Vai adiante e faz assim. Agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Todavia, Zedequias, o filho de Quenaaná, se aproximou e feriu Micaías no maxilar, e disse: Qual caminho passou o Espírito do Senhor de mim para falar a ti? E Micaías disse: Eis que verás naquele dia, quando adentrares uma câmara interna para te esconderes. E o rei de Israel disse: Tomai Micaías e carregai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. E dizei: Assim diz o rei: Colocai este indivíduo na prisão e alimentai-o com pão da aflição e com água da aflição, até que eu venha em paz. E Micaías disse: Se em verdade tu retornares em paz, o Senhor não falou por meu intermédio. E ele disse: Atentai, ó povos, cada um de vós. Assim o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, subiram a Ramote-Gileade, e o rei de Israel disse a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na batalha, mas tu pões as tuas vestes. E o rei de Israel se disfarçou e foi à batalha. O rei da Síria, no entanto, ordenou aos seus 32 capitães que tinham o comando sobre as suas carruagens, dizendo: Não luteis com um pequeno nem grande, tão somente com o rei de Israel. E sucedeu que, quando os capitães das carruagens viram Josafá, que eles disseram: Certamente é o rei de Israel. E eles viraram para o lado para lutarem contra ele, e Josafá gritou. E sucedeu que, quando os capitães das carruagens perceberam que ele não era o rei de Israel, voltaram da perseguição a ele. E um certo homem entesou um arco a esmo e feriu o rei de Israel entre as juntas da couraça. Pelo que ele disse ao condutor da sua carruagem: Vira a tua mão e carrega-me para fora do exército, porque estou ferido. E a batalha se intensificou naquele dia, e o rei ficou de pé na sua carruagem, na frente dos sírios, e morreu ao anoitecer. E o seu sangue escorreu do ferimento para o meio da carruagem. E seguiu ali uma proclamação por todo o exército por volta do pôr do sol, dizendo: Cada homem à sua cidade e cada homem à sua própria terra. Assim o rei morreu e foi trazido a Samaria,
e eles sepultaram o rei em Samaria. E um lavou a carruagem no tanque de Samaria, e os cães lamberam o seu sangue e lavaram a sua armadura, segundo a palavra do Senhor, o qual ele falou. Ora, o restante dos atos de Acabe, e tudo o que ele fez, e a casa de marfim que ele fez, e todas as cidades que ele edificou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim Acabe dormiu com seus pais, e Acasias, o seu filho, reinou no seu lugar. E Josafá, o filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Azuba, a filha de Sili. E ele andou em todos os caminhos de Asa, o seu pai, não se desviou disto, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não foram removidos, porquanto o povo ainda oferecia e queimava incenso nos lugares altos. E Josafá fez paz com o rei de Israel. Ora, o restante dos atos de Josafá e o poder que ele mostrou e como guerreou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E o remanescente dos sodomitas, que restavam nos dias do seu pai Asa, ele removeu da terra. Não havia então rei em Edom, porém um vice-rei. Josafá fez navios de Tarsis para ir até Ofir por causa de ouro, mas eles não foram, porque os navios foram quebrados em Ezion-Geber. Então disse Acasias, o filho de Acabe, a Josafá: permite que os meus servos sigam com os teus servos nos navios. Josafá, no entanto, não o quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, o seu pai, e Jorão, seu filho, reinou no seu lugar. Acasias, o filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E ele fez o mal à vista do Senhor e andou no caminho do seu pai e no caminho da sua mãe e no caminho de Jeroboão, o filho de Nebate, e fez Israel pecar. Porquanto serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo o que o seu pai havia feito. Amém? Bom, terminamos o livro de 1º Reis, ok? Próximo vídeo, então, nós entraremos no livro de 2º Reis, ok? Então vamos orar? Pai, obrigada por esta oportunidade. Só o Senhor mesmo para nos capacitar, Pai, para estarmos sempre animados em estarmos lendo a Sua palavra, estarmos meditando nela, Pai. Muito obrigada por esse tempo de leitura, tempo maravilhoso de aprendizado, Pai. E que nós possamos, Senhor, estarmos atentos à Sua voz, atentando, ao seu falar, atentando à direção do seu Espírito para a nossa vida. Nos ajuda, Pai. Hoje foi bem assim explícito no meu coração a questão de nós estarmos discernindo os Espíritos, Pai. Nos abençoa, Senhor, com discernimento acerca do Espírito, acerca dos Espíritos que estão ao nosso redor, falando coisas, então que nós tenhamos esse discernimento. Pai, eu te peço nessa noite, esse dia, em nome do Senhor Jesus. Peço por cada pessoa que está ouvindo, que está junto conosco, nessa jornada de leitura. Abençoa cada um, Pai.
E muito obrigada, Senhor, por cada um que está conosco neste caminhar aí. Em nome do Senhor Jesus. Gratidão por tanta misericórdia, bondade para com todos nós. Amém? Bom, então nós nos vemos no próximo vídeo já com o livro de 2 Reis. Fiquem na paz.